Olá para você, está começando mais um podcast Cultura na Mesa. Já agradeço a tua companhia hoje e a gente vai conversar sobre, na verdade, grafismo indígena, porque agora, nas próximas semanas, vai acontecer aqui em Boa Vista o Festival Reflorestando Mentes, lá no Espaço Cultural Jamachim, aqui em Boa Vista. Enfim, quem vai dar mais detalhes, conversar com a gente sobre esse assunto é a organizadora desse evento, uma das organizadoras, Bruna Uhum. Macuxi. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia a todos, muito obrigada também pelo convite por estar participando para poder falar um pouco desse festival, que ele foi pensado aqui para Maloca Grande, que a gente chama, né, assim, de Maloca Grande, que é o contexto de Boa Vista, que a gente até brinca nos nossos vídeos que Maloca Grande mais conhecida como Boa Vista, porque Boa Vista anteriormente era um território indígena também. Ou seja, que acolhe aqui todos os indígenas que estão na capital e aqueles que amam também a cultura indígena. Exatamente. Ele é um evento voltado para os parentes que estão aqui no contexto urbano, são dos parentes que estão na comunidade, que muitas vezes vêm para cá para poder participar também, e para os caraiuás, que são os não indígenas também, que estão na cidade, que têm respeito, que têm curiosidade também, muitas vezes, de entender um pouco melhor a questão da cosmologia, a espiritualidade. É muito importante porque através disso, através da arte, a gente consegue fazer essa ligação, essa conversa. E aí, sim, através disso, né, desses ensinamentos, para o Caraiuá também é uma forma de respeito. Porque vai entender um pouquinho, porque a cosmologia, assim, é um mundo, é um universo que ele é muito grande. Então vai entender um pouquinho para começar a ter um pouco mais de ligação, né? Porque eu acho que falta muito isso. É mais apresentado coisas também para as pessoas, para os não indígenas, para tirar todo esse estereotipo que existe do racismo estrutural também. Então a gente vem com esse intuito também de reflorestar pessoas que estão aqui dentro da cidade. E eu achei muito interessante esse nome, né? Como é que Uhum. nasceu essa ideia de trazer esse tema mesmo, Reflorestando Mentes? Eu falo muito sobre isso porque eu sinto muito isso nas minhas oficinas. Porque a partir do momento para aquele parente que nunca, infelizmente, às vezes não tem acesso à comunidade e muitas das vezes existe um preconceito muito grande na cidade que fala para ele porque ele não está na comunidade, ele não é indígena, se ele não está usando os trajes, ele não é indígena, se ele não está pintado, ele não é indígena. Isso é uma grande mentira. Ele é indígena onde ele estiver, como ele estiver e trabalhando em qualquer local que ele estiver. Então, a partir do momento que eu vou ensinando, explicando a cosmologia, os ensinamentos através da pintura corporal, essas pessoas começam a ser reflorestadas. Reflorestadas em que sentido? Que ela, tudo isso, esse preconceito, ele vai cair e um entendimento melhor sobre a cultura vai entrar dentro dela. E eu falo sobre isso nas oficinas, né? Que é o quê? A partir do eu estou passando para você. Essa sementinha, ela foi depositada em você. Então, cabe você também entender o que vai fazer. Porque, por exemplo, das situações mais simples. Eu pinto a pessoa e aí muitas vezes, não, é uma tatuagem, não é uma pintura em rena. Eu falei, não. É uma pintura indígena corporal. É um grafismo indígena que tem uma força espiritual, que vai te proteger, que tem um significado em você também. Então, tudo isso é passado. E aí, por exemplo, eu tenho histórias, né, e registro de parentes mais novos que nunca tinham se pintado, nunca tinham entendido, que passaram a se fortalecer e a entender também e se sentir parte disso e hoje em dia estão pintando. E hoje em dia são pessoas que sabem fazer o genipapo, sabem pintar, sabem o significado dos grafismos e continuam reflorescendo outras pessoas. Então vem disso daí, que através da arte a gente consegue levar e ensinar muitas pessoas também. Ou seja, aquelas pessoas que se distanciaram por alguma circunstância ou pelo próprio preconceito, como você falou, se distanciaram da sua própria cultura enfim, moram aqui na cidade, Uhum. mas as suas raízes indígenas às vezes ficam esquecidas Uhum. com o passar dos anos. É nesse sentido mesmo, É, inclusive? porque tem toda uma delicadeza também, né? Eu me coloco como exemplo. Como? O meu território é ali no Iramutã. E a minha avó, ela veio do Maturuca e a minha família, tem uma parte da família que veio do Urinduque. Pra gente chegar até lá, minha mãe cuidou de 3 filhos sozinha, então assim, era pagar as coisas da minha mãe, pagar as nossas coisas dos 3 filhos, passagem, alimentação, o período que vai ficar lá, tudo isso. Então tudo isso tem um valor muito alto que muitas das vezes a gente não tinha nem dinheiro pra comer quando era mais novo. Então, como é que a gente vai estar deixando tudo para trás do pouco que a gente tem para tentar conseguir ir para a comunidade? A gente não tinha. Então a gente ficava sem o que comer. E aí quando a gente conseguia ir, se organizava para conseguir, que eu lembro que a gente vendia churrasquinho, vendia bolo, vendia pudim para conseguir ir. E aí quando a gente conseguia, era o dia inteiro de viagem até o Iramutã,
chegávamos e por não ter condições financeiras para pegar um carro, um caminhão para atravessar, a gente atravessava até a Guiana, que pela Guiana tem menos pedra, menos serras. E aí é mais fácil de chegar até o Iramutã. Então a gente saía 5 horas da manhã andando e chegava lá 8 horas da noite. Todo mundo com seu jamachim, com as suas mochilonas, todo mundo cansado, criança, jovem, adulto, idoso. Então todo mundo ia andando. E aí chegava na frente da comunidade e aí chamava os parentes para atravessar com a canoa para pegar a gente para levar para lá. Então era sempre assim desse jeito. Então existe essa delicadeza também de tentar entender o porquê. Por que também que aquilo não aconteceu? Por que não existe essa força muito forte com a cultura dos parentes que estão aqui? E aí, o intuito do festival é trazer isso para dentro da cidade e chamar esses parentes também para participarem. E aí você contou esses exemplos de alguns jovens, algumas pessoas que a partir das suas oficinas entenderam-se se reconectaram novamente com sua cultura. E para você, como é que é esse sentimento, né, de conseguir resgatar um pouquinho, florestar pelo menos uma, duas e agora muitas mentes? Para mim é muito gratificante, é muito forte isso também. Tenho recebido também retorno, como se fosse uma resposta do mundo espiritual, de pessoas que são evoluídas espiritualmente, que às vezes sonham, que às vezes enxergam coisas, que vêm conversar comigo para poder falar também, né? Para poder falar assim, olha, tá indo bem, tá no caminho. Porque quando eu comecei a trabalhar com o Genipapo, e quem me apresentou primeiro foi o Artidone, né, o Macdones, que é um grande artista daqui também, de Roraima. Só que antes mesmo de chegar com ele, eu já tinha começado a minha pesquisa. Por quê? Porque a minha família ela é muito espiritual também. A minha bisavó, ela reza, o meu avô rezava com pião roxo. Então, eu tenho uma família que ela é muito espiritual. Então, assim, como é que eu vou trabalhar com uma força, com uma planta pajé, que traz essa espiritualidade, que traz essa proteção, e eu não vou estudar primeiro? Aí eu parei 2 anos, aí fui estudar, fui entender, né, para poder também passar esse conhecimento. Atualmente, é até a Nimiara, maravilhosa, gente boa pra caramba, uma parenta. Ela já tinha se pintado, aí a gente começou a conversar, começou a falar mais sobre o Genipapo. Hoje em dia ela pinta também, não pinta tão com bastante frequência, mas ela participa junto comigo no Claretiano de uma outra oficina. Aí a gente está se reunindo também para ela se empoderar mais, para ela estar lá na frente falando agora. Porque eu vejo, por exemplo, eu pinto com o Genipapo, mas tem espaço para muita gente. Muita gente. Então, assim, é muito gratificante ver cada vez mais isso aumentar. Porque a dúvida dos jovens e do adolescente vem de tudo quanto é jeito. Por exemplo, tem uma parte bem delicada que o pessoal me pergunta, que é a juventude, principalmente. Quando você sofre racismo, o que você faz? O que você fala? Como você se posiciona? Entender sobre esse racismo estrutural que a gente vive até hoje, porque a gente não espera ficar sofrendo racismo, e quando a gente sofre essa violência, a gente fica em choque. Eu já fiquei em choque. Às vezes sem reação. Sem reação, não consegue nem reagir, não consegue nem falar nada. Então, eu passei por essa fase. Até me empoderar, ter um entendimento, ter esse processo de retomada forte em mim, eu sofri muito, eu passei por diversas coisas diferentes. Então, também eu venho conversando, eu venho explicando, porque a primeira coisa é entender em qual contexto a gente está. Porque, por exemplo, não adianta eu fazer qualquer coisa e minha vida está em risco. Eu não estou no local no qual eu não tenho alguma pessoa para me apoiar. Então, tudo isso é pensado. Entendeu? Então, esse processo ele vem devagarinho, mas ele vem cada vez mais se fortalecendo com outros parentes também que acreditam nisso, que querem fortalecer isso também, além do contexto da comunidade, para o contexto da cidade também. E eu acho que esse conhecimento que você compartilha com essas pessoas, eu acho que é até interessante a gente trazer aqui para essa conversa, a resposta dessa pergunta que você mesma fez, que é o que fazer quando sofre racismo, né? Como se posicionar? Tem alguma orientação, já que a gente pode até repassar aqui? A primeira delas eu sempre coloco veja se você está seguro, né? Se eu estou num contexto que eu não tenho ninguém, que eu estou sozinha, e aí eu entendo que essas pessoas estão sendo muito violentas, e se eu me posicionar de uma maneira muito firme, de uma maneira assim, porque tem muita gente que não está acostumada. Por exemplo, eu já passei em alguns locais e gente batendo na boca. E eu voltei e falei, mas você tá fazendo o que aí? Você tá pensando que você tá fazendo o quê? Não, eu tô me comunicando. Comunicando com quem? Ah, não, você tá pintada, achei que ia me comunicar com você. Eu falei, não, isso é racismo, a gente não tá mais em 1500. Se você falar comigo, tiver alguma dúvida, a gente consegue até conversar. Agora, você racista desse jeito, nós não conseguimos conversar. E entender que o racismo, ele é crime.
Entendeu? Assim, já houve momentos delicados, já houve momentos de boletim de ocorrência, já houve jovens que eu precisei apoiar também para ir junto ao boletim de ocorrência. Não é fácil, entendeu? Assim, então, depende muito da situação. E para os jovens que estão começando a pintar, eu sempre me coloco à disposição também. Se for necessário, me liga. Onde você estiver, me liga. A gente tenta ver, qualquer coisa eu tiro você de lá, a gente vê qual é o contexto que está também. Porque não adianta militar dessa forma e eu me colocar em perigo e eu perder a vida. Entendeu? Porque eu não vou continuar empoderando pessoas, eu não vou continuar ensinando pessoas. Então, até isso a gente precisa pensar. Em que contexto eu tô? Será que se eu me posicionar aqui eu vou morrer? Entendeu? Então, é extremamente delicado. É muito delicado. E é um assunto muito sensível também. E nós vamos abordar esse assunto também nas nossas rodas de conversa que nós vamos ter no festival. Ou seja, um posicionamento antirracista mesmo e de empoderamento da tradição e da cultura indígena. Exato. Que bacana, Bruna. E assim, é um ensinamento para mim, acho que é um ensinamento para todos que ouvem, né? Toda vez que ouvem você, tive a oportunidade de conversar já com a Bruna recentemente, inclusive aqui no Cultura na Mesa, e naquele dia você contou, né, inclusive um pouquinho da história do Genipapo, né, do pajé Genipapo, mas eu queria que você relembrasse um pouquinho, para quem não ouviu essa nossa primeira entrevista, explicar o que é, de fato, o Genipapo, né, o que ele representa, por que, né, que ele, aliás, usa desse fruto para pintar a pele. Pode contar um pouquinho para a gente? Posso sim. Nós temos dentro da nossa cultura algumas plantas que elas são chamadas de planta pajés. Essas plantas pajés, ela tem alguns trabalhos espirituais com pessoas, por exemplo, os próprios pajés, temos rezadoras também que sabem trabalhar com essa planta, porque é necessário um respeito. Então, desde o momento antes de colher o genipapo, eu já me preparo. Eu não posso estar de luto, eu não posso estar triste, eu tenho que estar feliz para trabalhar com essa planta. Chegando lá, eu preciso entender que tudo tem dono. Então, se tudo tem dono, eu não posso entrar na casa de alguém, fazer todas as bagunças, pegar o que eu quiser e ir embora. Eu preciso chegar lá. Toda vez que eu chego, em silêncio mesmo, eu me apresento, eu falo com quem eu sou, o que eu vou fazer para levar ele, e aí eu vou tirando e colhendo ele. Então, é necessário ter esse entendimento, porque já aconteceu o que a gente chama dentro da comunidade de peia. O que é essa peia ou o espírito roubado? Tem um exemplo que eu gosto de contar sempre, que é uma criança que ela estava brincando com o genipapo, estragou, deixou todas as folhas caídas e ele adormeceu. Aí do que ele adormeceu no pé desse genipapo, encontraram ele adormecido e levaram até o pajé. O pajé fez as pajelanças com ele e aí ele foi levado até esse mundo espiritual que os pajés têm uma facilidade muito grande para ir. E ele encontrou, muito bonito, eu acho, que aí foi a primeira conexão feminina que eu escutei, né, aqui em território. Que foi uma grande mulher dos cabelos longos e pretos da cor do genipapo que veio falar com ele, meio que veio puxar a orelha dele, por que ele está fazendo isso sem orientação? Por que não estão ensinando como é que se deve tratar e trabalhar comigo através do ensinamento dos mais velhos? Por que isso não está sendo passado? Né? Porque tem essa questão da conexão espiritual também, que vem através de sonho, vem através das pagelanças, vem através da medicina também, que a gente consegue fazer essa conexão. Então, ela é muito importante saber esse processo de todo respeito com o genipapo para justamente isso não acontecer. Então, por exemplo, dessa história que eu tenho várias outras de peia, de espírito roubado, da minha própria família, da minha avó, quando era mais nova, também já teve espírito roubado, então é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado, né? Essa questão da espiritualidade. Entender isso para poder trabalhar com essa planta pajé também. E aí o genipapo ele é muito forte. Ele marca a nossa pele e protege o nosso espírito. Ele marca a nossa pele porque, por exemplo, quando o outro me enxerga, e ele enxerga, e às vezes nem uma pessoa que a gente, por exemplo, não gosta, ou a gente acha que aquela pessoa tem uma energia ruim, às vezes é uma pessoa que a gente ama, e essa pessoa que a gente ama, ela não tá bem. E aí ela acaba se sentindo confortável com a gente, por a gente sentir aquele amor, ela acaba passando pra gente essa energia mais pesada, que a gente conhece mais como o quebranto, né? O quebrante. Fica cansado, meio febril, assim, fica meio ruim. Então, o genipapo, ele não vai deixar isso passar pro espírito. Ele vai parar ali. E conforme ele for sendo lavado, conforme ele for sendo retirado também, vai saindo todas essas energias mais pesadas e ruins. E cada grafismo também tem seu significado. Temos os grafismos mais antigos, temos os grafismos contemporâneos também, que é da parte de criação de uma juventude que vem tendo essa conexão ancestral também, que muita coisa vem sendo falada em sonho. Ontem mesmo teve um depoimento de uma parenta lá da Raposa, que ela falou assim, não, eu sonhei
esse grafismo significa vento. E a gente consegue enxergar o vento ali naquele grafismo no qual ela sonhou e estava reproduzindo depois. Entendeu? Então, existe toda essa ligação também. Então, uma jovem. Uma jovem, muito jovem. Lá da Raposa 1, inclusive. Foi até a Daya que contou essa história pra gente. Então, existe um cuidado muito grande para trabalhar com essa planta pajé. E a gente vem, através das oficinas, ensinando isso daí também. Porque uma coisa muito importante é entender. Entender quando não se deve, quando deve, principalmente quais são os grafismos que não me cabem. Eu não posso, por exemplo, existe um grafismo muito bonito do Enoch Taurepang, que ele representa resistência, resiliência e força espiritual, que foi um grafismo que ele criou na universidade, no período que ele estudava, que ele passou muito racismo. E aí ele criou e acabou virando um grafismo do movimento indígena de Roraima, então cresceu muito. Então, esse grafismo específico eu pinto só nos parentes que são do movimento indígena. Por exemplo, isso para cá pra gente. Mas tem povos, por exemplo, como do Mato Grosso também, outros parentes de lá, os Corabacairi, eles têm já catalogado 37 grafismos do que é para pajé, do que é para mulher, do que é para criança, do que é para homem, do que é para guerreiro. Ele tem já bem definido também isso daí, da questão dos grafismos. Que não pode realmente utilizar dessa tinta de proteção, que é a tinta do genipapo, né? Do pajé, genipapo, isso. Em qualquer situação, em qualquer pessoa. Exatamente. Até tem que ver também como é que tá essa pessoa para receber. Porque eu já ouvi histórias também, por exemplo, de uma pessoa estar de luto, né? E ela receber essa pintura. Eu gosto de chamar de rezo, porque é um rezo que vai estar na sua pele te protegendo, curando e guiando até no período que ele sair completamente. E aí ele falou que ele foi pintar. Ele foi, Bruna, eu não entendi o que aconteceu, mas eu pintei uma moça que ela estava de luto, e aí depois todas as minhas pinturas, elas ficaram abertas. Elas não ficaram bem fininhas, bem marcadinhas. Elas ficaram tipo um borrão, e nela ficou um borrão também. Eu falei, teria que entender qual período de luto ela está. Né? Porque se for um luto muito recente, está sofrendo muito também, então tem essa questão da espiritualidade, isso não do cuidado também. Ela tem que passar por aquele luto, viver, e aí também, depois, quando ela estiver mais fortalecida, aí voltar a pintar de novo. E tem essas outras questões também. Ou seja, é muito profunda essa conexão, mas você falou anteriormente, um ponto que me chamou muita atenção, que é justamente o sonho dessa criança que não foi ensinada pelos mais antigos. E aí, essa mulher que apareceu em sonho, né, que é essa espiritualidade, ela fala, né, então, por que não estou repassando esse conhecimento, ensinando a respeitar, ensinando a cuidar, de fato, essa é a palavra, né, de uma tradição indígena. Então, hoje, por exemplo, você, enquanto uma mulher indígena que já absorveu esse conhecimento e esse empoderamento, e outras pessoas também mais antigas, hoje entende-se, então, quanto missão mesmo, repassar esse conhecimento para os mais novos, para que a próxima geração não cometa erros em relação à sua conexão com o mundo espiritual indígena? Sim, a gente está muito, eu estou muito dentro das comunidades também, para realizar as atividades, oficinas também, e quando eu vejo algum edital aberto, eu falo, bora ver se a gente consegue ganhar esse edital, e aí eu escrevo... Edital cultural. Edital cultural, tem um agora que é o da Usina da Imaginação, que de 733 projetos, a gente foi contemplado, a gente ficou entre os 5, que foi ele realizar uma oficina na comunidade Barata. Só que aí cresceu tanto e a região, né, que é do Taiano, gostou tanto da oficina que aí teve uma assembleia geral de planejamento lá, no qual eu participei para poder falar, né? Eu falei assim, para ver se o que era essa oficina. E é muito legal quando a gente começa a falar essa parte dos mais velhos, essa parte da questão do ensinamento, da peia, de ter o espírito roubado, porque os mais velhos entendem isso e sabem da importância disso. E lá tava os tuxauas da região do Taiano, né? Então, assim, e é muito legal quando você começa a falar, explicar, e os mais velhos estão assim. É verdade. É verdade. Isso acontece mesmo. Porque a gente consegue puxar eles também para participarem junto com a gente. E dentro das comunidades, assim, é uma comunidade que a Silvana, coordenadora das mulheres, veio conversar comigo, porque ela está muito próximo da cidade, então já é asfaltada, tem uma internet. E isso, querendo ou não, as redes sociais, ela vem para afastar, mas eu vejo uma ferramenta muito boa também. Entendeu? Então, assim, a gente vem tentando trabalhar isso dentro das comunidades também para poder fortalecer isso. Para as pessoas que passarem pelas oficinas também, no futuro elas serem as professoras, os oficineiros, elas estarem ensinando ali também. Então, é repassar o conhecimento para isso ser reflorestado.
entendeu? Para isso ser disseminado, para poder aparecer mais jovens também, que mantenham essa cultura viva, né? Mantenha ela forte também. Porque, infelizmente, dentro das comunidades, a gente tem a questão da tecnologia, tem a questão do garimpo também, que muitas das vezes o garimpo, eles acabam aliciando os parentes, querendo ou não, colocando o parente um contra o outro também, então isso é extremamente delicado. Então, é uma coisa que a gente vem trabalhando. Eu acho que tanto quanto eu, quanto o movimento indígena também, tem um encontro, né, de músicas e artes indígenas que acontece lá no Lago Caracaranã. Ele é estadual, ele é todo do nosso estado, que reúne parentes de todos os lugares. E é muito legal, é muito legal. Aí eu tive a oportunidade de participar desse ano, junto com a Daia, e nós ficamos com a oficina de pintura corporal. Acontece em que mês? Se não me engano, em fevereiro. Deu um retorno aqui no nosso ouvido. Se eu não me engano, em fevereiro aconteceu, foi em fevereiro. Que aí foi muito legal, que através dele, da arte, que eu coloco agora como uma das minhas maiores missões também, é levar isso, trabalhar isso, entender outras formas também de empoderar os parentes que estão dentro da comunidade ou aqui na cidade também, para ter isso muito forte. Porque, por exemplo, esse festival que vai acontecer agora, começo de dezembro, ele é uma lei de incentivo da Aldir Blanc. Então, assim, eu consigo, outros parentes conseguem também. Então, se eu tô ali, outros parentes também têm esse poder, eles conseguem, para eles se enxergarem ali, tomadores de decisões do seu próprio festival, evento, feira, para eles estarem difundindo isso daí também. Porque existe um querer muito forte dentro dos parentes, mas existe também, dentro de todo esse processo, uma burocracia muito grande também. Entendeu? Que às vezes é necessário um apoio também nos parentes. Então, tudo às vezes que acontece, eu não sei, aí eu não consigo. Eu falei, não, vamos sentar, vamos ver. Vamos ler o edital, vamos ver o que pede, vamos ver como que você vai querer colocar na planilha orçamentária do que você vai querer gastar com cada coisa. Porque às vezes isso daí é muita burocracia, né? Querendo ou não, e às vezes o parente ele não está tão familiarizado com essas burocracias que são necessárias para poder tanto se inscrever no edital, tanto depois também para fazer a prestação de conta. Então, assim, a gente vem cada vez mais empoderando parentes e tem parentes também que estão cada vez mais ganhando editais. Isso é muito importante. E você, como você disse, Bruna, a gente não está mais em 1500, hoje todo mundo está conectado, está utilizando das políticas públicas em favor, inclusive, desse reflorestamento de mentes. Mas, recentemente, eu ouvi algo que, com certeza, vocês ouvem com muita frequência, né? Ao invés, inclusive, de usar a palavra indígena, a pessoa usou a palavra índio, né? De forma bem preconceituosa mesmo. Diz que índio não podia ter carro, não podia... Como é que índio tem celular? Como é que índio está na internet? E aquilo ali, enquanto pessoa que tem essa informação que eu já recebo, né? De vocês e que eu já entendi... eu olhei assim, eu fiquei, como assim? Por que não pode, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você falou que as redes sociais hoje acabam que algumas pessoas enxergam de forma negativa, mas você vê como positiva, porque dá uma possibilidade de conectar também com quem está nas comunidades, o avanço da tecnologia, dessa possibilidade, inclusive, de utilizar de leis, de políticas públicas como a Aldir Blanc para disseminar essa cultura. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse lugar também, esse espaço que as culturas e os povos tradicionais indígenas têm dentro da sociedade. A gente escuta isso a vida inteira, né? A gente aí depende muito. Tem muitas pessoas que são mais frágeis, né? E isso aconteceu comigo durante o período da minha juventude, porque assim, eu era uma criança e eu era uma jovem que queria ter amigos e queria brincar. Eu já ouvi até das minhas amigas, quando eu estudava, que era para aproveitar o meu olho, que era puxado, e falar que eu era japonesa. Entendeu? Não falar que era indígena, né? E por que o índio, ele é errado? O índio, ele coloca a gente como um único povo só, como uma única coisa só. E foi colocado o índio também porque justamente eles erraram, eles não queriam chegar no Brasil, entendeu? Eles completamente erraram e tem uma história muito equivocada que ela é contada até hoje nas escolas também. Só tirei aqui. Ela é contada até hoje nas escolas também. E a gente precisa contar a nossa própria história. Eles não chegaram na Índia, eles não descobriram só um povo, existem vários povos também, e dentro de uma sociedade que existia conflito também dentro desses povos, então muitas das vezes acabavam aproveitando esse conflito também para criar o genocídio de um outro povo.
E a gente tem uma diversidade cultural muito grande, de línguas muito diversas, né? De povos diversos também. Então, tem povos, os povos daqui, eles são acostumados com a comida, com peixe de água doce, outros povos com peixe de água salgada. Então, existe essa diversidade também dentro de cada povo também, que eu acho a coisa mais linda. Para mim, ter essa diversidade de música, cultura, língua, dança, ela é super rica. E dentro da cidade é extremamente delicado, porque a gente sempre escuta isso. Infelizmente, tem alguns parentes que acabam acreditando também. Acabam acreditando que o parente é preguiçoso, só porque a forma dele de trabalhar e entender a forma de trabalhar, principalmente com a roça, é diferente de uma pessoa que é do agronegócio. Então, assim, não dá para pegar o agronegócio, né, com todas as ferramentas que tem, e querer que o parente faça a mesma coisa. E ficar reclamando, ele não faz com a terra dele, entendeu? Porque é um outro olhar com a terra de forma diferente também. E aí essa questão de que o parente não pode ter carro, não pode ter moto, não pode ter celular, muito enganado, muito equivocado, e é uma visão completamente preconceituosa, assim, é muito preconceituoso isso. A gente não vive mais em 1500, eu não tô te cobrando para vestir uma vestimenta de 1500, porque convenhamos que vestir uma vestimenta de 1500 aqui na nossa região é para matar, é para acabar com a pessoa. Então, assim, eu não te cobro, você é uma pessoa que é não indígena, mas eu não te cobro isso. Entendeu? Não te cobra. Por que você não está em 1500 usando as roupas? Por que você não está agora com um cavalo e a sua carruagem para poder se locomover? Por que você não se locomove mais com as caravelas? Eu não te cobro isso. A gente não cobra isso das pessoas. A gente foi entendendo e vendo, e eu vejo isso muito forte dos parentes que estão agora, que eles estão dentro das universidades, né? Eles estão dentro da universidade para trabalhar, para ter esse entendimento, porque a gente precisa entender a cultura ocidental para também saber se defender, para também saber se colocar, se posicionar também. Eu tenho um telefone, eu tenho um iPhone, eu quero que todos os meus parentes tenham também, entendeu? Eu quero que eles também tenham essas condições. Então, querem colocar a gente, e isso coloca a gente, né? Pensar dessa forma coloca a gente como só aquele parente que não tem nada, que não tem futuro, que não é isso, que não é aquilo, que muitas vezes colocam a gente como isso, né? Então, é completamente equivocada, é extremamente preconceituosa essa visão, e isso não chega mais para mim. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a rebater, né, a falar e discutir, mas por quê? Por que você acha isso? Entendeu? É uma forma preconceituosa que foi ensinada, um racismo estrutural, que veio em toda a questão educacional, dentro da estrutura que ele vivia. A falta de educação mesmo. A falta, né? A falta de um conhecimento correto, na verdade. Entender isso daí são grandes barreiras. Essa é uma das maiores barreiras, né? Desse reflorestar de mentes, é uma das maiores barreiras também. A forma que essa pessoa, ela entende, ou ela foi educada, ou que a forma que essa criança, porque a criança não tem filtro também. Ela acaba escutando os pais. Ela acaba reproduzindo isso dentro das escolas também. Então, dentro das escolas, quando eu estudei aqui na cidade, eu me via como a única indígena da minha sala. Eu era a única criança mais morena, do cabelo liso, preto, do olho mais puxado, com todos os traços indígenas, que eu amo todos os meus traços. Mas eu era a única que tinha esses traços. Então, isso era muito delicado. Então, muitas das vezes, a gente, às vezes, só tá querendo se socializar. Eu queria alguém para brincar. Entendeu? Não importava se aquela pessoa era negra, era branca, era indígena, eu queria brincar. Eu era uma criança querendo socializar. Então, isso afeta muito. E isso, imagina, uma criança escutar isso desde pequenininha. Eu já vi situações da própria pessoa sentir raiva disso, né? Acabar sentindo raiva, porque toda hora ela tá falando e eu escuto esse preconceito. Então, às vezes, eu já vi uma situação todinha, os traços de parente, não, eu não sou parente, não sou indígena. Não se aceitar, Não né? se aceitar, entendeu? É através de tudo isso. E assim, eu não julgo, e a minha vontade é muito mais de segurar na mão dessa pessoa e explicar para ela que isso está completamente errado, que foi uma coisa que ela foi violentada, entendeu? Assim, existe outras formas de violência, não só a física, para ela se empoderar, para ela retomar isso daí também. E eu vejo as redes sociais como uma aliada. Uma aliada do quê? Uma aliada de eu estou aqui, eu estou viva, eu vivo essa arte contemporânea, não é porque eu tenho carro, que eu tenho celular, que eu vou ser menos indígena. Entendeu? Então, assim, eu venho mostrando através das minhas redes sociais, explicando, chamando para participar dessas oficinas também, para fortalecer mais ainda os parentes. E eu vejo que isso não é só aqui. Por exemplo, eu me empodero nos parentes que estão lá na ponta. Eu me empodero numa comunicadora, que é a Samela Santaré Maué, que é uma mulher maravilhosa, uma ativista incrível, que leva a voz dos povos indígenas também. Então, assim, eu acabo me fortalecendo em outros parentes também que estão na luta, que estão na frente do território, que estão fechando a barreira. Por que fecha a barreira? Porque não é escutado.
que não é colocado na mesa para debater. Por que que quais são as suas reivindicações? Por que vocês estão fazendo isso? Muitas vezes não são escutados. Aí, mas quando fecha a barreira, aí todo mundo fica. Agora, o que está acontecendo? Agora vamos tirar ele agora vamos ouvir para tentar entender. Que é muitas das vezes é isso que acontece. Aqui no nosso estado, tem um documentário Neta dos Encantados, que saiu esse ano, que mesmo sendo atual, tem uma cena violentíssima dentro desse documentário, que é muito pesada, que é uma mãe, ela está no chão, dentro da comunidade, com os filhos, e tem 2 caminhonetes fora, e o pessoal está atirando dentro da casa. E elas gritando, não atira, tem criança aqui dentro, tem mulher aqui dentro. Então, isso aconteceu, não tem o quê? Menos de 2 anos? Entendeu? É uma violência que a gente vive até hoje, dentro dos territórios. Porque é muito difícil e é invisibilizado as dores, as mortes. Porque, por exemplo, matam diversos de nossos povos, os parentes, todos os dias. Mas se tocar, empurrar um não indígena, uma pessoa branca, aí já começa toda uma repercussão. Entendeu? Então, matam a gente, nada é visto, nada é feito, tudo é apagado, silenciado. E a gente não tem, muitas vezes, para onde correr. E as redes sociais é uma forma de denúncia, é uma forma de colocar isso, é uma forma de entender isso também com outros parentes. Como é que está sendo feito por outros parentes? O que está sendo abordado agora na COP? Entendeu? Como é que estão sendo feitas algumas coisas também? Não só isso nacionalmente, como internacionalmente também. Tem outros parentes, amigos que desenvolvem um trabalho maravilhoso em projetos, em pinturas também, só que internacionalmente também. Que bacana. E aí você cita até a COP, porque agora esse evento, Reflorescendo Mentes, acontece pós, né? Então, acho que muita gente que, pelo menos pelas redes sociais, acompanha essas discussões sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e sobre as tradições dos povos originários, aliás, amplia, né, a visão e abre muito a mente também. Então, vem no momento propício, no momento certo, com muitas mentes abertas. E eu queria agora até voltar um pouquinho pro evento em si, para você contar um pouquinho o que tem de programação, o que tem de novidade para esse momento, esse um grande encontro não só do grafismo indígena, mas de tudo isso que você está contando aqui, desse transmitir e compartilhar informação e conhecimento a respeito da própria cultura. Tem muita coisa no evento, tá a coisa mais linda cada dia mais, assim, tô muito ansiosa já para chegar o dia e executar tudo, porque nós iniciamos com 3 oficinas, vai acontecer lá no Espaço Jamachim, que fica ali no Operário, e o Espaço Jamachim já é um local de encontro também. E aí, ontem, conversando com a proprietária do local, a Daia, surgiu mais outras oficinas também. Então, teremos, por exemplo, 3 oficinas que serão gratuitas e outras 3 oficinas que serão pagas também, justamente porque são parentes, são outros artistas também que querem chegar para apoiar, que querem colaborar também. Só que, por exemplo, eu não consigo cobrir eles, né? Eu não consigo contemplá-los com a lei, né? Exatamente. E aí, eles querem fazer a oficina também. Então, lá no Espaço Jamachim, então, teremos ao total de 6 oficinas. E como o tema principal é o grafismo indígena, né, a pintura é o grafismo em si, aqui dentro da cidade, nós teremos uma mesa, né, uma mesa de abertura com algumas pessoas relevantes da cultura indígena daqui também, e depois os oficineiros vão entrar também para poder abordar sobre esses pontos, falar da cosmologia, falar sobre a parte das pinturas rupestres, que são muito antigas, essa parte mais acadêmica também, né? Vamos abordar um pouco referente sobre esse racismo estrutural, às vezes, tentar abordar. É sempre muito pesado falar sobre isso, mas eu acho uma fala muito necessária também, entendeu? Então, às vezes, entender o que às vezes eles vão enfrentar mais lá na frente também, que não é uma coisa simples, não é uma coisa que, por exemplo, não é que eu não enfrente... Todo mundo acha muito bonito eu estar pintada, mas, assim, eu enfrento muito racismo ainda dentro da cidade. Então, muito, não é pouco, não. É muito aqui dentro de Boa Vista. Mas a gente vem também tentando abordar isso daí para eles também saberem que eles não estão errados, que eles não deixarem de se pintar ou de viver a cultura por eles estar vivendo isso também. Isso sempre vai acontecer. Assim, já tive aqui, já tive fora do Brasil, já tive em outros estados, acontece em todo lugar. Em todo lugar, mas eu não vou deixar de viver a minha cultura. E aí, então, através disso, nós vamos ter as mesas, que a mesa, nessa parte da manhã, no sábado, vai ser uma coisa mais aberta também, né? Porque as oficinas vão ter as inscrições fechadas, vai ser aberta para quem quiser ouvir e aprender um pouco também. Então, a gente convida todo mundo para participar, vai ter um café da manhã compartilhado, e vamos ter essas mesas que vai abordar tudo isso sobre o grafismo. E tendo toda essa carga do ensinamento da manhã, pela tarde, a gente já vai iniciar as oficinas.
que aí vai começar a pintura corporal, consumo de genipapo, pintura em tela com Vinícius Kennedy, pintura em ecobag com a Letícia Makushi também. Então, vamos ter esse time que vai estar mais voltado para ensinar a parte do grafismo nesses 3 pontos, pele, tela e ecobag também. Então, a gente vai estar trabalhando nisso. Das oficinas que serão pagas, nós teremos cuia cerâmica, que é trabalhar um pouco mais com a Vovó Barro, com a Coconon, que isso vai ficar com a Daia. Vamos ter também da reutilização, né, de peças. Por exemplo, eu tenho uma peça que eu não a utilizo tanto, mas se eu colocasse um grafismo nela, se eu desse uma atualizada nela de uma outra forma, eu também conseguiria, eu quero utilizá-la mais. Então, a gente vai pedir também que uma pessoa leve uma peça de roupa que ela goste para ela customizar. Então, vai ter isso. E também vamos ter uma oficina de damurida. Então, vamos ter... Nossa, parte da gastronomia agora, gente. Essa parte aí a gente está muito feliz com ela. Quem vai ministrar essa oficina vai ser a minha mãe, Ceci Makushi, junto com uma amiga que é a Miru. Ela é taurepang, maravilhosa. Ela também é guia turística lá do Monte Roraima. Elas vão estar à frente dessa oficina também. E entender que a damurida, muitas vezes o pessoal acha que a damurida é só de peixe. Não é só de peixe. Existe damurida de carne, de galinha, de jacaré, de vegetais também, por exemplo, como o espinafre. Dá para fazer uma damurida de espinafre também. Então, a gente vai abordar tudo isso daí e tudo que envolve também, né, essa culinária ancestral. Então, teremos ao total de 6 oficinas dentro da do nosso festival. E como é um festival, também vamos ter exposição de artes, né? Com o nosso grande artista aqui de Roraima também, que é o Bartô Makushi, que é o meu tio também, então ele vai fazer essa exposição de arte. Vamos ter também uma feirinha lá, vamos ter outros artistas indígenas da parte do artesanato, da parte de roupa, e também vamos ter a Casa da Mãe Preta, né, que vai estar apoiando na questão da alimentação no dia do festival, à noite, porque como a gente vai receber muito mais gente de fora também para poder apreciar a exposição e também a parte da banda, que nós vamos ter uma banda também, convidamos a Milena Makushi para participar junto com a gente também para cantar um carimbó, a gente vai fazer uma fogueira, nós temos saias de carimbó também, então cada um vai utilizando, rodando a saia, dançando, é um clima muito maravilhoso, é muito gostoso. A gente também dança o parixara, sempre dança o parixara no começo, então tá envolvido com muito amor, ancestralidade e muita cultura, assim. Então, a gente está com um evento com uma extensão muito grande. Tomou uma proporção bem maior, né? Tomou uma proporção muito grande, vem crescendo cada dia mais. E a gente está muito feliz e abraçando cada dia mais o que chega para a gente também. Que é isso que a gente quer ter dentro de atividades dentro aqui de Boa Vista, Roraima também. E que isso cresça, que essa é a primeira edição, que venha mais outras edições e maiores e com mais atividades, com mais atratividades também. Porque, querendo ou não... como eu sou nova também nessa questão de projetos, a gente vai descobrindo coisas, né? Ah, pode isso, não, vamos pedir não sei o que, não sei o que, vamos fazer aquilo, vamos pedir um ofício, vamos não sei o que, cadeira, tarará. A gente vai começando a entender também como é que funciona. A dimensão. Exato, a dimensão, e que a gente também consegue, porque às vezes o recurso é muito pequeno, entendeu? Então, a gente não consegue, às vezes, querer propor e entregar uma coisa que aí o recurso nem abraça isso, entendeu? Que é tudo muito caro também. E aí a gente consegue parcerias também maravilhosas. Nessa grande maloca aqui. Boa Vista. Maloca grande, na verdade. Isso. Bruna, assim, então... Começa a partir de que horário? Eu acho que esqueci de perguntar. Sábado e domingo, 6 e 7. Começa às 8 horas da manhã. No primeiro dia vai até às 17. Porque no outro dia já começa às 8 horas da manhã também e vai até umas 11 horas da noite, porque a exposição começa a partir de 5 horas da tarde, aí vem a questão do parixara também. Vem a música também, vem a degustação de damurida, porque a damurida que os alunos vão fazer, eles vão tá ali na degustação. As obras que os alunos estão fazendo, por exemplo, quem ficar em tela, em ecobag, eles vão expor ali também, entendeu? Então, vão estar como artista ali expondo as suas obras de arte também para a família que for ver, para os amigos que foram ir ver também, e os parentes e os colegas caraiuá que forem fazer a oficina comigo de pintura corporal, eles vão ter uma mesa, vão ter um espaço ali para estar treinando também, para eles estarem pintando outras pessoas também dentro do festival. Então, isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E no começo do festival, nós vamos ter algum ritual.
Nós vamos utilizar a proteção do urucum rezado, né, que nós utilizamos bastante. Vamos fazer o ritual da pimenta do olho também. Eu fiz um vídeo da pimenta no olho, todo mundo ficou extremamente impressionado. Depois do acesso às redes sociais da Bruna. É Bruna Makushi mesmo. Bruna Makushi. Porque é um ritual muito importante pra gente, né? Então, pra febre, dor de cabeça, problema no olho, até pra enxergar melhor também. Então, ajuda muito. E na questão espiritual, a própria Dona Joana fala, né? Que pra mãe natureza não enxergar a gente, pra gente passar invisível nos encantados também. Então, tem toda uma questão importantíssima desses rituais que a gente vai estar fazendo também dentro da nossa Maloca Grande, que vai ser lá no Espaço Cultural Jamachim. E a inscrição, Bruna? A inscrição a gente ainda não soltou, mas vai ter um link direitinho. Então, a gente tá... achei muito legal no começo da nossa divulgação que o pessoal está perguntando: aonde eu faço inscrição? Aonde eu faço inscrição? Aí a gente vai soltar no decorrer dessa semana agora, porque a gente bateu o martelo junto com a equipe toda na reunião que nós fizemos ontem. E aí, no decorrer dessa semana, a gente vai soltar, e vai soltar o dia que vai sair também. Muito provavelmente na quinta-feira, meio-dia. E aí é isso. Como é uma inscrição, bateu as 20 vagas, bateu as 20 vagas, a gente já vai fechar, vai entrar em contato, vai comunicar também quem conseguiu fazer a inscrição dentro das vagas oferecidas e quem também não conseguiu contemplar, me explicar também que vai ter essa oportunidade de manhã escutar, de no domingo também apreciar todo o evento, música, comida, arte, então tudo isso vai estar envolvido lá. Que bacana, ou seja, tem muita coisa vindo aí nesse grande festival nos dias 6 e 7 de dezembro. Uhum. Bruno, eu queria assim, agradecer muitíssimamente, mais uma vez, por compartilhar tanto conhecimento das culturas, aliás, da sua cultura, mas também resgatando algumas outras, né, de todos esses grandes povos indígenas aqui do nosso estado. São muitos povos, imagina no Brasil, né, e no mundo, mas aqui em Roraima a gente tem um número grande também de povos e de culturas indígenas. Então, assim, muito obrigada por representar tudo isso, por compartilhar com a gente e, enfim, sua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho sobre o Festival Reflorestando Mentes, nessa nossa grande Maloca Grande. Não, obrigada, viu? Eu agradeço muito também essa oportunidade, esse espaço para poder falar, e abrir esse espaço é uma maneira também de reflorestar, de a gente chegar em determinadas pessoas, de determinadas pessoas escutarem a gente também. Eu fico muito feliz por esse convite de verdade para estar falando e explicando um pouquinho. E é uma das coisas que eu faço com muito orgulho, com o coração cheio de alegria, que é levar um pouquinho desse conhecimento. Ai, que lindo, né? Então, emociona. Né? Emociona, porque é muito forte, a espiritualidade ela é muito forte, mexe muito com a gente. Então, quando você começa a entender, ou você começa a ser pintado 1 ou 2, 3 vezes, você já entende como trabalhar em você também, entendeu? Eu tenho amigos queridos, próximos, que eu sempre pinto, eles já começaram a entender como é que funciona essa medicina também. Então, assim, eu fico extremamente feliz. Se uma pessoa que ela é não indígena começa a entender, começa a respeitar também, e saber que às vezes não é momento para ela, isso é extremamente importante. Isso gera um respeito, um amor também, uma empatia, começa a criar pontes em pessoas que são completamente diferentes. E o festival veio com esse intuito também. Que lindo, vai ser incrível, não tenho dúvidas. Vai estar reunindo ali muitas pessoas indígenas. E como é o nome de quem não é indígena? Caraiuás. E muitos caraiuás também. Que aí é o não indígena, aí pode ser qualquer um não indígena. Então é isso. Aprendi mais uma palavra aqui hoje. Meu Deus, eu aprendi e esqueci. Caraiuás. Caraiuás, gente. Caraiuás é você que não é não indígena como eu, mas que também entende e respeita a cultura indígena. Muito obrigada mais uma vez, Bruna Makushi, aqui por contar um pouquinho pra gente. E a gente se encontra lá no festival, então. A gente se encontra no festival. E para você que está nos acompanhando até esse momento, muito obrigada pela sua companhia. Te espero, inclusive, que ouça essa entrevista e outras também que estão disponíveis nos canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar @DefensoriaRR. Muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!